voltando aqui para a sequência de vídeos sobre família e escola. Os vídeos estão sendo separados para que os vídeos não fiquem tão longos e criem aquela preguiça de poder ouvir. E os assuntos sobre família e escola, eles são realmente são extensos. Eles são alguns problemáticos, alguns incentivadores, outros desmotivantes, e é preciso falar sobre todos eles, né? É impossível a gente tratar de todos os assuntos com muita clareza, assim, com muita certeza de que aquele é o assunto certo, de que aquele é um tópico correto. Então, nós fazemos o possível para a gente poder estudar, buscar opiniões, conversar com escolas, conversar com coordenadores, conversar com famílias. Eu, como professora, a coisa que eu mais faço é conversar com os pais dos meus alunos. Então, devido a essa estrutura de conversas, de poder entender o que acontece com esses alunos, com esses filhos, é que me motiva a trabalhar nessa sequência de histórias, nessa sequência de vídeos, de poder mostrar como que é o mundo do lado escolar, como que é o mundo do lado familiar. Por exemplo, quando a família conhece as normas da escola e explica para o seu filho como que aquela norma é atribuída, a resistência dele a não cumprir aquela norma é muito menor. Né? Então, suponhamos que aconteça uma briguinha ali na sala de aula, mas tem uma norma. Olha, se acontecer uma atrito entre colegas em sala de aula, vai para a coordenação, tem que fazer uma atividade extra, tem que fazer isso. De repente, um que se sente injustiçado fala, poxa, mas não é justo. Tá, mas você participou, você entrou em atrito com esse coleguinha? Ah, eu tive um bate-boca, e bom, então você tem que participar também. Porque isso é uma norma educativa. E essas normas, elas partem de uma premissa de educação dentro da sala de aula. E essa educação na sala de aula, ela é imprescindível, ela precisa ser de máxima excelência. Senão não faz jus, de repente, ao nome da escola ou à educação do professor. Quando você não concorda, quando os pais não concordam com uma determinada norma, converse com a escola sobre essa norma e procure entender o porquê que essa norma existe, para que possa ser aplicado da melhor forma possível dentro de casa, para que possa ser conversado com o seu filho dentro de casa, do porquê que essa norma existe. E quando é explicado para o seu filho do porquê que essa norma existe, a resistência dele volta a ser menor. Por mais que ele se sinta injustiçado, a resistência volta a ser menor, tende a ser menor. Né? É importante haver coerência entre a escola e entre os pais, não colocar medo no filho, não colocar medo no aluno de que tal situação vai prejudicá-lo se ele não fizer isso ou isso, aquilo, é ser coerente. Olha, fulano, se você não fizer as tarefas de escola, você vai ficar prejudicado nisso e aquilo. E não fazer daquilo ali um terror, e sim colocar nele responsabilidade. É importante que o aluno, que o filho seja responsável e não irresponsável ou agir por medo. Ah, eu fiz a tarefa correndo porque eu tive medo do professor brigar. Não, ele tem que fazer a tarefa para ele poder entender que aquilo é educativo para ele. Ele precisa aprender. Existe algumas famílias que fazem isso com os filhos. Nossa, eu vou colocar um medo nele, porque daí ele começa a ter interesse por estudar. Se seu filho não tem interesse pelos estudos, procure entender o porquê que ele não tem interesse pelos estudos. Alguma razão tem. Ah, porque ele é muito preguiçoso. Procure investigar, procure ajuda para poder entender se realmente é preguiça que toma conta do seu filho. Eu acredito que não. Eu tenho 25 anos que eu trabalho nessa área e eu tenho vários relatos, várias histórias para contar. Tem aluno preguiçoso? Tem, mas isso aí já é uma questão educacional de casa e não da escola. Ele não é preguiçoso porque a escola estimulou a preguiça nele. Então, eu preciso entender o porquê que ele está atravessando ali a infância e a adolescência dele com essa preguiça. Então, é preciso entender o modelo educacional que está sendo aplicado dentro de casa. Ah, então quer dizer que a maneira que eu educo meu filho está errada? Eu falei, eu não sei. Eu não sei como é que é a maneira que você educa seu filho. Por isso que eu estou falando, se seu filho apresenta uma certa preguiça, uma certa limitação de aprendizado, de falta de interesse de procurar pelos estudos, procure ajuda para poder entender o porquê que isso está acontecendo. Por que seu filho não tem interesse em estudar? Porque ele ter dificuldade em alguma disciplina é muito diferente de não ter interesse. É completamente diferente. Porque ele ir para a escola deve ser motivante. E a cada dia que passa, principalmente o ensino juvenil, o berçário, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, eles acabam estimulando apresentações, participações, para que estimule a vontade do filho, do aluno ir para a escola. O ensino médio já é um pouco mais puxado, por conta já é um preparatório para um vestibular, uma decisão de carreira. Então, vamos separar um pouquinho aí os âmbitos. Agora, falando para os alunos que estão no ensino médio, existem também critérios que eu vou falar depois no próximo vídeo, que eles já são bem diferentes
do ensino fundamental 1 e 2, né? Do maternal, ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2. É preciso aproveitar cada oportunidade, cada ocasião para educar o seu filho. É muito importante que você aproveite todas as situações do dia. Se você está saindo para a escola, se você vê um mendigo ali fora do carro pedindo dinheiro, pedindo alguma esmola, não dizer para o seu filho, olha, se você não estudar, você vai ser como aquela pessoa. Isso não é educação, isso é terror, é jogar terror, isso é amedrontar, né? Então tá colocando aquela pessoa daquele mendigo que ele não sabe qual é a história daquele mendigo, do porquê ele foi parar ali pedindo dinheiro, no terror. Então é preciso mostrar para ele que ele tem que ser bom para que ele não se torne, né, a alguém que seja desprezível e não como o mendigo. Por exemplo, se ele está passando ali, viu ali a pessoa pedindo dinheiro na rua, ensine o seu filho a ser educado, ensine o seu filho a ser bom, ensine o seu filho a ser bom, a ter um bom coração. Né, meu filho, tá vendo aquela família? Tá precisando de ajuda. Vamos procurar entender que a ajuda que eles estão precisando. E é isso que tem que ser feito, né? Quando tiver a oportunidade, que não tiver risco, não correr risco, chega ali, não, fulano, você está pedindo dinheiro, onde é que você mora, o que você está precisando, e ouvir um pouco da história. E se o seu filho ouvir um pouco da história daquela pessoa, aquilo vai ser educativo com certeza. Ele vai chegar para o pai ou para a mãe e falar, nossa, papai ou mamãe, eu não quero ser como essa pessoa, eu quero ajudar essa pessoa, para tirar essas pessoas da rua. Isso é um modelo educacional que é raro, muito raro a gente ver alguém fazer. E além de ser raro, é um gesto assim, que eu acho muito bonito. Eu acho que todo mundo tinha que ter a obrigação realmente de fazer a prática de uma ajuda social, de promover, né, eventos de forma significativa para uma ajuda social. Eu acho essas situações de extrema importância. E, infelizmente, muitas pessoas dão as costas, não ligam, estão muito mais preocupadas em sempre ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Então, eduque seu filho dessa forma. Estimule a bondade de alma, bondade de coração, né, no seu filho. Estimule o bom clima. Peça para que seu filho sempre entenda o lado do outro coleguinha. Suponhamos que os dois coleguinhas se desentendam, né, ali na escola. Procure o pai, a mãe daquela criança, converse com eles e coloque os dois coleguinhas para conversarem. Olha, fulano, faça seu filho entender. Olha, fulano, nós dois brigamos, perdemos a cabeça, não quero ficar de mal de você, vamos ser amigos? Ok, se houver concordância, ok. Se não tiver, cada um, eles se entenderam. Ensine a seu filho a se resolver, a se entender com seu colega em sala de aula. Isso daí é fundamental, porque daí isso vai diminuir muito a questão dos bullying na escola, né? E explique para eles sobre as normas também que a escola apresenta. Então, se tem alguma penalidade para algo que aconteceu entre esses coleguinhas, explique, olha, você está cumprindo essa penalidade por causa disso, disso, disso e aquilo. Faça ele entender que aquilo ali é a opção correta a se viver, a se presenciar e a se viver. E se você conseguir colocar, ensinar o seu filho a ter um bom coração, você não vai se arrepender de jeito nenhum, eu tenho certeza disso. Até o próximo vídeo.